Olá, olá! Estamos de volta com o nosso Heavycast, começando o ano de 2026, com um convidado super especial. Então, para você que nos acompanha aqui no YouTube, no nosso canal Heavycast, hoje vocês vão ter a honra de escutar não só a história dele, mas como a quantidade de histórias que ele tem para contar a respeito de empreendedorismo, de atuação em rede, de comunidade. Estou aqui hoje, gente, com Vinícius Postai. Ele é bacharel em administração, tem MBA em gestão pela FGV, Project Management Professional do PMI, tem formação em coach ontológico integral sistêmico e aí possui diversas especializações nas áreas de marketing, estratégia, certificação em design thinking pela Live School. Também tem formações pelo MIT e pela Harvard Business School. Atuou nos últimos anos aí na área de gerenciamento de projetos, vai contar um pouquinho da história dele, por onde ele passou, e desde 2015 é sócio fundador e CEO da Moai, onde construiu do zero a maior rede de empresários, de empresas privadas aqui do DF, com mais de 700 empreendedores dos mais diversos segmentos e tem 15 bi de faturamento somado, tendo realizado mais de 600 eventos corporativos e 1.000 reuniões de conselho estratégico. Gente, eu sou super fã, né? Não posso nem trazer mais informações, porque ele mesmo está aqui pessoalmente para falar para a gente, mas somos parceiros aí há longos anos. A Heavy tem uma história aí já de um tempinho com a Moai. Seja muito bem-vindo, Vini. É um super prazer receber você aqui no Heavycast. Obrigado, Carol. Obrigado, pessoal, por estar aí ouvindo, acompanhando o Heavycast. Estou muito feliz também de estar aqui. Acho que a gente já se acompanha nessa jornada, né? Esse currículo extenso aí, mas na verdade, os últimos 7 anos aí de história de Moai, você nos viu pequenininho. Acho que a Moai não tinha nem 5 pessoas na equipe. E hoje a Heavy já está lá com a gente ajudando em cultura, em gestão, em contratação, um monte de gente, o negócio escalou. Então, estou muito feliz de estar aqui com uma grande parceira para a gente bater esse papo. Obrigado. Muito bom, Vini. Foi um prazer. Que bom a gente conseguir a agenda. Só começo do ano, gente, porque a agenda dele é complexa. Mas antes da gente falar sobre empreendedorismo, eu queria começar por você. Queria que você contasse um pouquinho quem que é o Vinícius Postai, qual foi a história dele até chegar à decisão de empreender. Como é que foi isso? Perfeito. Cara, eu já fiz muita coisa de autoconhecimento e eu cheguei num resumo do que eu sou em essência. Eu acho que eu gosto de resolver problema. Eu tenho um olhar curioso para as coisas. Então, esses dias eu olhei um bueiro na rua que estava sem tampa. Eu falei assim, gente, como será que eu peço uma tampa de bueiro? Para quem que eu ligo? Como que resolve esse problema aqui? Então, eu sempre fui de ficar buscando o mundo ao meu redor em soluções de problemas ou algum tipo de coisa que poderia ser melhorado. E a minha carreira, né, eu trabalhava antes. Eu era executivo, mas de modo geral era gerente de projeto de uma empresa que resolvia problemas governamentais de tecnologia para tudo aquilo que desenvolve o país tecnologicamente falando, mas não necessariamente dá lucro. Então tinha uns desafios muito doidos, tipo, vamos conectar 300 hospitais porque antigamente médicos não poderiam falar com pacientes direto. Então vamos fazer uma comunidade de telemedicina. A Ancine precisa gravar todos os canais de televisão brasileiro. Como é que resolve isso? E o meu papel era ir no Brasil inteiro, eu conheço 25 dos 27 estados, procurando pessoas de know-how diferente para encontrar uma solução em conjunto. Então, a RNP, né, que me formou, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, foi essa grande escola de temos um problema, eu sempre vou conseguir encontrar uma solução encontrando as pessoas certas. Foi mais ou menos assim que surge, né, a Moai. Em determinado momento eu falo, eu acho que está na hora de eu empreender, fazer alguma coisa para mim. Eu acredito que empreendedorismo é uma alavanca de transformação do mundo. Então, eu tenho que ir atrás de quem entende. Vou atrás de empreendedores. E nessa busca, eu não encontrei no mercado tradicional o ambiente que eu acreditava que precisava existir para que essa conexão acontecesse. Então, foi isso. E você não é nascido em Brasília, não. Mas foi criado em Brasília. Me conta um pouquinho desse... Existe muito essa questão de, poxa, mas como é que é Brasília, a questão do empreendedorismo em Brasília? Onde é que você bebeu, né? Qual foi a fonte para você resolver empreender? Teve algum incentivo familiar? O que te fez virar essa chave? Perfeito. A minha família toda é de Blumenau e Curitiba e eu tenho uma grande inspiração que foi meu avô. Sabe aquela família que tem um empreendedor e esse único cara transforma a vida da família inteira? Sim.
Então, pô, meu avô já foi marceneiro, já fez enfeite de Natal, já teve banca de venda de equipamento tipo Paraguaizinho, passava a fronteira, vinha com um monte de tranqueira e vendia tudo. Já teve loja de equipamento, loja de skate. Então, meu avô, ele criou toda uma estrutura que fez toda a diferença. Meu pai trabalhava numa empresa de telecomunicações e foi transferido para Brasília quando eu tinha uns 11 anos de idade. Eu tenho 37 hoje, então sou mais brasileiro do que não. Mas minha família é toda do sul, Curitiba, Blumenau, Balneário Camboriú, Florianópolis, está todo mundo distribuído por ali. Empreender não foi uma barreira, então? Não, eu já tinha isso e eu sempre tive essa admiração por essa força da natureza que é o empreendedor, que é o cara que se dispõe a fazer grandes sacrifícios, mas no meio do caminho ele também consegue, em alguns casos, gerar grandes resultados, mas independente disso ele transforma um monte de vidas. De quem está diretamente trabalhando com ele, mas também no mercado, através de produtos e serviços, né? Perfeito. Você lidera hoje uma comunidade de empreendedores e líderes, e o conceito de Moai vem de comunidades, né, que se apoiam aí ao longo da vida. Em que momento aí, antes de você empreender, não sei se aconteceu no meio do caminho, mas em que momento da trajetória ficou claro que a liderança não se constrói sozinho? Perfeito. Olha, quando eu comecei a empreender, apesar de ser formado em administração, ter feito MBA em FGV, eu fui para o mercado privado. Eu decidi empreender porque eu queria mais liberdade, eu queria ganhar mais, eu queria gerar um impacto no mundo, eu queria desafios, eu queria resolver problemas maiores, queria pensar um monte de coisa. E eu olhei para o lado e falei assim, cara, eu não sei emitir uma nota fiscal, velho. Você não aprende isso na faculdade. Por exemplo, eu quero contratar alguém CLT. Como? É Ministério do Trabalho, o que eu faço? Faltava conhecimento prático. Tipo, cara, eu entendi a teoria, eu entendi que eu preciso fazer isso, que tem que ter um planejamento estratégico, mas a prática, os pequenos detalhes das decisões diárias, isso você não tinha. Então, o mundo já estava complexo demais. Eu falei, olha, não adianta eu entender de um produto. Eu tenho que entender um pouco de pessoas, de processos, de tecnologia, hoje de IA, de marketing. É humanamente impossível, pô, para você entender muito bem de uma única área. Aí eu falei, ora, não tem como a gente evoluir sem ser através de conexão com pessoas que têm o conhecimento prático que eu preciso imediatamente. Então, junto com a minha ideia de empreender, na época eu não tinha dinheiro para empreender e eu estava querendo ser dono de um restaurante. Por não encontrar um ambiente onde eu pudesse trocar ideia, o que você acha de um restaurante? Quanto custa? Como que faz? Por onde começa? Eu olhei e falei, olha, a falta desse ambiente pode ser talvez o meu próprio negócio. E aí surgiu a ideia de Moai, que na verdade a gente fala, né, que Moai vem das tribos do Havaí, que trocam experiências, são grupos. Mas existe, na verdade, um anterior, que eu fiz inclusive com um membro da Moai, lá do Heinz, que é o pessoal da Groove. No nosso branding, Moai era semear em Guarani. Aí, em determinado momento, uma estagiária estava lendo um livro, se eu não me engano, é Okinawa o nome desse livro, agora tem até uma série Netflix sobre ela. Vini, olha esse conceito de Moai aqui. É o que? Olha, são tribos que trocavam experiência para desenvolver todas as tribos juntas. Eu falei, oxa, essa aqui é a história do meu branding, não é aquela outra, não. Eu gosto mais dessa. Eu gostei mais dessa. E que, na verdade, elas são bem complementares, né? Sim. A verdade é que a troca também, dali você vai plantando, né? Você vai semeando negócios, relacionamentos, parcerias. Eu, gente, já escutei várias vezes pessoas me perguntando assim, você trabalha na Moai? Eu falo, não, nós trabalhamos juntos. Na verdade, eu sou uma das empreendedoras, faço parte do ecossistema, mas as pessoas me perguntam muito, o que é a Moai? Hoje está muito mais difundida, como você falou, né? A gente acabou acompanhando de perto aí o crescimento, mas eu queria escutar de você, nada melhor, né, do que o fundador, o CEO, quem está à frente. Conta o que é a Moai, o que ela entrega para os empreendedores e líderes que estão no ecossistema hoje. Perfeito. A Moai é o espaço para o empresário tomar melhores decisões. Então, o que eu acredito é que o empresário tem que tomar decisões o dia inteiro. A visão de empreendedor, quando você perde o romantismo ali, ela é basicamente, ele precisa melhorar processos e liderar pessoas. Eu melhoro o processo para liderar pessoas, enfim. Então, o que a Moai se propõe? Eu vou te dar um ambiente para você tomar melhores decisões. Se você tomar melhores decisões, você vai ter melhores resultados, automaticamente. Então, quando eu comecei a averiguar o que tinha no mercado, eu percebi uma coisa, que
todas as empresas listadas na Bolsa de Valores precisavam ter um board, um conselho de tomada de decisão estratégica. É obrigatório, senão você não faz o IPO. Aí eu falei, se para uma empresa que fatura bilhões, que o meu Head of Financials é formado em Harvard, o meu diretor de marketing é formado no Stanford, o cara se dispõe, ele é obrigado a ter um conselho para tomar melhores decisões. Que tal o pequeno empresário que está faturando 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 50 milhões e não tem metade desse know-how, desse conhecimento? Então, disso eu fiz uma pesquisa, principalmente nos Estados Unidos, e descobri que desde a década de 60 existia esse conceito de Business Advisor Groups, CEOs de grandes companhias trocando experiências, e a partir disso eu vou criando uma rede que é o que eu chamo de ativo social, que é um dos maiores ativos que uma pessoa pode ter. Você faz as coisas mais rápido e com mais eficiência se você tem acesso às pessoas que têm um know-how específico. Então, surge de conselho, é onde você toma melhores decisões, e aí você é conselheira lá, enfim, a gente tem uma rede de conselheiros muito fera aqui em Brasília. Só que depois que nós tínhamos mais de 10, 15, hoje são 37 conselhos. Se for desdobrar, ainda dão quase 50. Gente, isso é chocante, tá? Quando ele conta essa história, eu fico lembrando que quando eu entrei, eu fui a terceira conselheira da Moai. Hoje são 37, então cresceu muito. 37 conselhos. Então, isso começou a criar uma comunidade. Não era uma expectativa. O know-how inicial era, vamos fazer vários conselhos estratégicos. Mas a galera falou, pô, Vini, por que não tem um evento pra gente se encontrar? Pô, por que não tem um conselho da galera mais sênior? Por que não tem um conselho da galera mais júnior? Por que não tem... E aí isso foi criando. Então, hoje a Moai é uma jornada completa. O cara tem desde experiências, a workshops, palestras, eventos de geração de negócio, eventos de falar... as burradas que já fez como empreendedor. São mais de 80 eventos ao longo do ano, é uma jornada extensa pra caramba, justamente para conseguir abarcar todos os estágios do empresário, né? Incrível, e realmente a gente tem você tem para todos os gostos, né? Formatos muito diferentes, essas conexões são muito relevantes. Estava comentando aqui com o Postai que hoje a minha base de fornecedores mais sensível, mais crítica dentro do meu negócio foi formada dentro da Moai. Então, os meus fornecedores eu escolhi, eu fui testando dentro da Moai, com conexões, com pessoas que a gente foi conhecendo ali nos eventos, nos conselhos, e que são pessoas, fornecedores que estão comigo já há um tempo. Mas você respira empreendedorismo, não só pelo fato de começar a empreender cedo, mas porque você vive, muito essa esfera, essa atmosfera do empreendedorismo dentro do negócio. O negócio tem a ver com isso. O empreendedorismo vem crescendo muito no Brasil, vem crescendo em Brasília, só que existem mitos, dentro da questão do empreender. Eu tenho algumas perguntas para trazer para você. Assim, que mitos são esses? O que as pessoas talvez acreditem em torno do empreendedorismo que não é real? O empreendedorismo, empreender, é para todo mundo? E o que leva esses empreendimentos a fechar tão rápido nesses primeiros anos de existência? Perfeito. Olha, acho que um dos principais mitos é que empreender é glamour e liberdade. Não é. Eu desconheço. Eu conheço empresa e olha que hoje um dos meus papéis como líder na Moai é participar de redes maiores do que a nossa. Então, hoje eu participo de redes que beiram 1 trilhão de as empresas faturam 400, 1 bi, 5 bi. E é muito raro você achar o empreendedor que está nômade digital, morando em Bali, sem precisar trabalhar. É muito raro. Só que é o que é vendido, Esse glamour, o status, a liberdade. Leva muito tempo para você conseguir construir e mesmo assim, na maior parte das vezes, o empreendedor nunca sai da operação do negócio. Ele pode ter posições mais estratégicas, não está no operacional, mas é importante. Então, você não trabalha menos, você trabalha mais, você tem um nível de responsabilidade gigantesco. Então, acho que uma das principais habilidades do empreendedor, ela não é técnica, é inteligência emocional. Porque você vai passar por uma montanha-russa de decisões erradas, de mudanças de cenários. Costumo dizer que nós vivemos num país que é o único país do universo que desafia as leis da física. Porque a lei da física diz, olha, o tempo não volta. Não sei que você vá para Einstein lá na teoria da relatividade, mas de modo geral o tempo não volta. No Brasil ele volta. Chega alguém e fala, olha, de acordo com o cenário catastrófico brasileiro, nós vamos te dar uma isenção fiscal de 5 anos.
E o empresário olha e fala, nossa, com essa isenção eu vou contratar gente, eu vou reformar meu escritório, eu vou comprar umas paradas, eu vou pegar um equipamento. Aí passa 2 anos, o cara fala, não, mudei de ideia, tô voltando atrás, a partir de daqui 15 dias vocês têm que me pagar. Mudou completamente o cenário, cara. Sim. Voltou uma decisão. Então, isso exige muita inteligência emocional e uma habilidade inata. E acho que isso é o que eu vejo muito no Brasil, porque no Brasil a grande parte dos empreendedores, eles são empreendedores por necessidade. Sim. Então, isso forma uma rede de empreendedores que são mais técnicos do que líderes. E empreender é muito menos sobre o produto que você vende, é sobre o problema que você resolve e como. Então, na verdade, seu trabalho é liderar, fazer processo, melhorar produto, mas não é. E aí você tem o cara que é técnico. Eu sou ótimo em marketing, eu vou abrir uma agência de marketing. Sou um ótimo arquiteto, eu vou abrir uma empresa. É o que a gente mais escuta, né? É o que você vê. Eu sou advogado e eu vou abrir uma empresa, mas no momento que você virou empreendedor, as suas responsabilidades são totalmente diferentes. Você tem que olhar para frente, você tem que olhar para risco, você tem que entender de tributário, você tem que... Por isso é tão complexo, por isso é tão dinâmico. E pensa, né? Porque vamos pegar o setor de saúde, que é que é muito nítido isso. Porque o cara passa 11 anos estudando para ele começar a carreira. Sim. Ele não teve tempo de entender como funciona empreendedorismo. Então ele entra faturando muito, mas com um nível de maturidade empresarial ainda muito baixo, com um nível de técnica e de visibilidade de faturamento alto. Como que eu acelero isso? É muito... Aí entra uma comunidade. Cara, como é que você resolve isso? Quem que faz? Pô, fala com a Carol que ela resolve isso. Pô, fala com o fulano que ele já atende outras clientes. E aí você ganha essa velocidade por meio desse ecossistema, sabe? Incrível, acho que tá bem nessa linha mesmo, a gente percebe, as histórias são muito essas, né? Eu sou muito bom em algo, quero liberdade, aí começa a acreditar naqueles mitos, quero liberdade, quero não ter chefe, e aí você tem um monte de chefe, que seus clientes são seus chefes diretos, e aí resolve abrir uma empresa. E a gente sabe que existem muitas habilidades e muitas competências que você precisa ter bem desenvolvido para você não fechar nos primeiros anos. Exatamente. Né? Então, isso é muito estudo, né? O empresário não para de estudar nem um minuto, né? O Vini estuda pra caramba, lê muito, né? Tá o tempo inteiro colado em conteúdos, o que tá aparecendo, voltando em questões que talvez pareçam básicas, pareçam feijão com arroz, mas que fazem muita diferença no negócio. E o empreendedor precisa bastante disso. Exato. O que na sua visão faz com que aqueles líderes, mesmo experientes, às vezes são empresários que já estão há bastante tempo no mercado, têm empresas até consolidadas, que faturam bem, são sólidas, né? Mas eles se sentem solitários nessa jornada? Eu acho que a solidão, ela faz parte, né, do empreendedor, porque o Jack Welch tinha um negócio no livro dele, chama de Winning, ele chama de Deep Dive, que é quando o CEO está olhando, numa empresa mais madura principalmente, né, eu estou olhando indicadores, daqui a pouco o indicador cai, eu falo, opa, eu vou entrar aqui, só o Deep Dive. Você tem que fazer isso muitas vezes. E quando você entra em fluxos de concentração, de trabalho muito profundos. Então, esse ano mesmo, brincar aqui falando, mas o ano passado foi um ano que eu não ouvi muita heavy. E me avisaram, Vini, você precisa cuidar melhor aqui de como você está estruturando a cultura organizacional, o RH. E eu estava muito dentro de produto, estava muito focado em outro. Daqui a pouco cai a peteca. Resumo da ópera, nos últimos 3 meses... eu estou tendo que entrar num ritmo de revisar missão, visão, cultura, valores, como contrata, como RH, KPIs, atualizar tudo isso. Chega no final do dia, eu estou esgotado. Chega no final de semana, você não está com toda aquela energia para fazer 1 milhão de coisas. A sua agenda é lotada, porque você tem agenda com líder, agenda de problema, agenda social, você deve ter uma agenda sua de saúde. Então, normalmente, quem não é o empreendedor não consegue acompanhar esse ritmo. E você está em outra sintonia. Então, o empresário com o empresário, eles se entendem melhores, né? Por isso, até um dos motivos pelos quais a Moai trabalha com empreendedores. A gente nunca foi para a camada de gestores. Sim. Porque o empreendedor, ele tem uma visão diferente. E outra, não é de boa demitir pessoas, tomar decisões difíceis, lidar com uma DRE negativa, lidar com um risco iminente de quebrar o negócio em 2 meses. Sim. São coisas que você carrega pra noite, na hora de dormir, e você fica, puta...
E você não quer compartilhar isso com qualquer pessoa e normalmente a boa parte das pessoas que você convive faz parte do seu time. Sim. Então fica com você mesmo, com quem que você vai trocar ideia sobre. Entendeu? Então, são círculos de confiança também que Exatamente. você vai gerando, né? Isso é muito bacana, assim, eu tive... E aí, falando na minha jornada, não como conselheira, mas como parte do ecossistema. Eu já tive diversas situações, desde que eu comecei a participar, a estar envolvida com a Moai, em que eu realmente pensei em temáticas do meu negócio, coisas que às vezes eram difíceis, ou que não eram do meu know-how, e que eu comecei a estudar, mas não sou especialista, e que eu liguei, às vezes, para um membro que eu conheci num evento, num conselho, e falou, vamos tomar um café? Eu queria trocar uma ideia com você. Né? Isso é precioso, né? Eu acho que tira um pouco, diminui essa solidão da tomada de decisão, né? Sim. Tem os sacodes que você recebe, às vezes você tá indo muito numa linha, você leva aquele assunto para um conselho e você leva uns tapas na cara, assim, você fala, poxa, tava super animado e escutei visões muito diferentes. Isso enriquece, né? Até o seu repertório para uma tomada de decisão final. Então, faz muito sentido. De forma prática, o que são os principais desafios que os empreendedores costumam chegar na Moai com eles na mesa? O que é, de forma prática, o que é mais comum de desafio para esses empreendedores que estão chegando? A grande maioria é o que eu chamo de, que é o coração da empresa, que é vendas. E faz parte até da história que a gente acabou de falar. Eu sou um técnico, eu entendo do meu produto. Embalar esse produto e criar a forma como eu levo isso para o mercado é diferente. Se eu tenho uma visão muito técnica, às vezes eu olho para o produto de uma forma que não é o que o mercado quer, ou não é o canal exato. E vendas, ela é o coração da empresa. Você começa por ali. Eu costumo dizer, tem um livro também muito legal, ele não tem tradução para português, mas chama Ready, Fire, Aim. Preparar, apontar e atirar em inglês. E ele fala assim, olha, até 5 milhões de dólares de faturamento, se vamos jogar para a realidade do Brasil, até 2 milhões de reais por ano de faturamento, a empresa deveria ser monoproduto e o foco principal ser vendas. Então, nada é mais importante do que vender nesse momento de sobrevivência. Só que o empresário demora. Então, normalmente, você tem o canal de venda torto, o formato de venda torto, a equipe comercial é torta, o empreendedor é o principal vendedor, ele não forma. E é uma área extremamente desafiadora, porque é talvez a área que mais exige liderança e presença. A quantidade de ritual, de cultura organizacional que uma área comercial tem, ela na Moai, por exemplo, tem ritual todo santo dia. Sim, deles, ritual né? de revisão, é ritual de treinamento diário. É uma área chata, o cara tem que ligar o dia inteiro, então você tem que manter esse cara funcionar animado. Aí você tem que ter um bom plano de carreira para você não ter um turnover alto. Então, a grande maioria chega, Vini, eu quero crescer. Por que eu não estou crescendo? Porque eu não consigo vender. E não tá fácil, né? Eu falo, achar vendedor hoje não é fácil. As pessoas acham que vão achar pessoas preparadas e que talvez com uma pessoa muito júnior vai conseguir fazer virar a roda. A gente sabe que não é assim, né? Dentro do nosso pilar de seleção, a gente seleciona muito para a área comercial, mas as empresas precisam entender que realmente esse é um processo vital da empresa. Sim. Nenhuma empresa consegue sobreviver sem venda, até consegue sobreviver sem outras coisas, mas sem vender não tem como. E é um processo que tem processo, né? É uma área que exige processo. Então, não é só a lábia, não é só o envolver, convencer, não é só isso, né? Sim. Então, vocês vêm batendo muito nessa tecla também com os eventos, com as pessoas que vocês vêm trazendo para estar à frente da comunidade nesse sentido. Total. E eu vejo que, por exemplo, o papel do RH, ele tem algo crucial que é falar assim, essa pessoa tem o perfil e o fit cultural que essa empresa precisa. E aí a empresa, ela precisa entender, ainda mais se tratando do Brasil, de como é o nosso sistema educacional e tudo, a empresa ela tem que se tornar uma escola. Então você precisa ter processos para você conseguir pegar qualquer pessoa e fazer com que ela siga um processo e entregue um resultado, mas você precisa ter uma capacidade muito alta de formar pessoas. E entender que o mercado comercial, por exemplo, está difícil. Então vai ser muito comum, às vezes, eu formar alguém, essa pessoa sai e vai para um concorrente. Eu formo alguém, essa pessoa... E aí você tem que olhar e falar, puta, cara, não aguento mais, essa pessoa ficou aqui 2 anos, eu fiz plano de carreira, eu fiz tudo, e ela saiu e foi abrir a própria empresa. Ela saiu e foi trabalhar no concorrente, ela saiu e queria trabalhar menos, ou só quer trabalhar de home office. É extremamente complexo. E aí o empresário tem que ficar em paz com isso e contar as histórias dele. Por exemplo, na Moai, eu sou uma fábrica de talentos. Sim. Pensa que eu formo muita gente júnior, às vezes primeiro emprego. Dá 2 anos, essa pessoa conhece mais de 300 empresários, pô.
Então, tá sendo... eu sou uma vitrine. O que eu escolhi fazer em termos de cultura? Eu vou contar essa história. Sim. Então, eu vou falar, olha, quem vem para a Moai sempre sai maior, sempre sai ganhando mais, sempre tem visibilidade e foi trabalhar nessa E que é uma empresa. história com verdade. E né? aí eu melhoro o meu processo seletivo, só que aí o meu desafio virá outro. Ok, eu contrato júniores, eu preciso saber formar essa pessoa rápido. Eu preciso ter algumas pessoas mais sêniores para conseguir gerenciar uma equipe júnior. E aí são as pecinhas do quebra-cabeça que o empreendedor tem que começar a resolver, sabe? E eu acho que está entrando num tema extremamente relevante, e você já tocou nesse assunto aqui, o que na sua visão diferencia esse líder técnico, que muitas vezes ele abre a empresa dele, o empreendedor, com base no que ele conhece, no que ele imagina que ele é bom fazer, que ele muitas vezes não percebe que não é isso que ele vai fazer na prática, mas o que diferencia esse líder tecnicamente bom de um líder que realmente mobiliza as pessoas? Eu acho que tem duas coisas. A primeira é que o líder, principalmente o empreendedor e o líder, ele pensa em sistemas. Então, chega um problema na minha frente, eu falo, que tipo de sistema ou processo eu preciso criar ou melhorar para que esse problema não aconteça de novo toda hora? Então, esse olhar sistêmico, olhar para criar um modelo. É muito legal você comparar com o McDonald's, cara. O McDonald's funciona assim em qualquer lugar do mundo. E eles têm uma tese que é assim, eu preciso fazer que a pessoa, com o menor nível de instrução possível, consiga executar um processo na melhor qualidade possível. Como? Trabalhando muito em processo. Claro que a gente está falando de McDonald's, mas isso dá para você adaptar em qualquer espaço. Então, pensar em sistemas é uma visão. A outra, eu vejo que é comunicação. Que esse líder precisa se comunicar, e comunicar entra dar a visão de futuro, falar como as coisas devem funcionar, conseguir delegar bem, deixar claro qual é a mensagem, explicar bem o processo. Comunicar com eficiência, não adianta eu criar um sistema novo ou um processo se eu não souber vender esse processo para a minha equipe. Se eu não souber explicar bem o porquê que esse processo existe e por que ele deve ser seguido. Hoje em dia as coisas não funcionam, mas assim, você não vai mobilizar a sua equipe se você chegar lá, tira não, e falar, olha, eu quero que siga dessa palavra. Por quê? Porque é assim que as coisas são. Isso aí acabou, entendeu? As habilidades de venda, elas são do umbigo para fora, mas também do umbigo para dentro. Exatamente. O empreendedor precisa ter isso, né? E a gente escuta muito empreendedor falando, eu não gosto de lidar com gente. Fala, então você tem um problema grave, né? Independentemente da natureza da sua empresa. Porque o tempo inteiro você vai vender para os seus colaboradores, você vai vender para os seus clientes, seus futuros clientes, né? Os leads. Então, faz muito sentido, né? Essa venda também é para quem está ali dentro. Isso eu acho uma distinção importante. E às vezes a pessoa não para refletir e aí você cria uma empresa que está tudo bem, porque todo mundo pode escolher o que quer. Desde que fique claro, mas o empresário ele tem que saber, cara, eu estou criando algo para faturar 5 milhões ou 10 ou 15. Ou eu quero que essa empresa atenda as minhas demandas, então se eu faturar 50 mil por mês e colocar 30 conto no bolso, é o meu objetivo. Porque daí eu tenho clareza do que eu quero, eu não fico gerando ansiedade, eu sempre preciso ter clareza. Mas normalmente o cara que quer ter um negócio menorzinho, mais boutique, ele não vai conseguir inspirar grandes pessoas. O funcionário, o talento, ele sempre busca crescimento. Então, se a sua empresa não tem uma zona de crescimento, você sempre vai acabar formando um time ou mediano ou fraco. Você sempre vai ficar à frente da operação técnica do negócio, porque para esperar e ter gente boa, você precisa olhar para frente e falar, olha, eu tenho um plano para a empresa e você mudar de vida. Esse é o plano. Você está vendo? Se a gente chegar aqui, a gente vai resolver esses problemas, a empresa vai chegar nesse patamar, a parada vai acontecer assim. É aqui que eu comunico com o time o que a gente quer fazer juntos e, muito importante, falar como todo mundo ganha junto dentro desse processo. Então, às vezes o cara, Vini, que eu não sei o quê, que eu não acho gente boa, que eu não sei o quê. Cara, como você está inspirando esse talento? Qual a visão que você está dando? Para onde que sua empresa está indo? Qual que é a diferença do seu bar para o outro bar da esquina? Dentro da Moai a gente tem exemplo, você conhece, que a pessoa tinha uma unidade de um restaurante de sushi. Hoje é um grupo em Brasília que fatura mais de 350 milhões, está abrindo em São Paulo. Qual que é a diferença? Ele podia ter continuado, né? Podia ser um barzinho, como a gente conhece, muitos em Brasília, que estão há 60 anos no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, entendeu? E quiseram o problema, né? E quiseram o problema, foi uma decisão. Eu só quero ter isso. Mas aí tudo bem. Não é um ambiente, por exemplo,
tão fit com o que a gente propõe na Moai. Sim. A Moai, você vai ser provocado. A galera vai ficar te cutucando. Pô, por que você não melhora isso? Por que você não vai para frente? Por que você não tem marketing? Por que você não testa esse canal? Né? E você está trazendo um ponto super importante nessa jornada do empreendedorismo. A gente começa a empreender pequenininho, como você falou, às vezes é o empreendedor que faz tudo, vai olhar para o financeiro, como é que emite nota fiscal, aí a empresa crescer um pouquinho, contrata alguém, mas ele é aquela pessoa que dá conta de tudo. Qual que é o momento de sair da operação? Olha, eu creio que quando você consegue ter indicadores de performance muito claros, e rituais de liderança. Porque tudo bem, você sai da operação, mas se você continuar como CEO, você vai continuar com o papel de liderar a coordenação, a liderança. Então, se eu estou conseguindo sentar na minha mesa e ter um dashboard, entender como as coisas estão indo, e esses dashboards precisam ter indicadores internos, como a minha equipe está se sentindo, aí tem pesquisa 360, um monte de coisa que você pode fazer dentro da empresa, mas indicadores também de mercado, para onde o mercado está indo e quais são os meus indicadores aqui para eu saber quando atuar. Aí tudo bem, aí está tudo delegado, a empresa já apresenta, você tem uma vez por mês o report geral, você vê se as coisas estão bem, aí está na hora ali de você começar a sair um pouquinho. Mas eu acredito, e antes eu achava que não, que um dia eu ia conseguir sair sempre da operação. Hoje eu já acho o contrário, eu já vejo aí Flávio Augusto, uma galera muito grande falando, olha, sair da operação mesmo é raro. Você não se desconecta. Eu brinco muito, né? Eu empreendo desde os 23 anos. Empresa menorzinha, depois comprei uma unidade, né, de uma outra empresa, que, enfim, virou a Rev, essas 3 unidades. Mas eu nunca viajei sem um computador na mochila. Nunca, não acontece isso, assim, não interessa. É uma viagem de 5 dias ou uma viagem de 30 dias, 20 dias. Eu comecei a fazer alguns testes com o time. O time começou a estar mais maduro. Então, a primeira vez que eu saí, eu não habilitei a internet no meu celular. Eu pegava a internet aonde eu parava para entender se tinha alguma coisa que estava precisando. Então, a cada 2 horas. E aí, teve uma viagem maior que eu fiz, que além de eu não habilitar, eu falei, olha, eu só consigo falar com vocês às 18 horas. Era 18 horas aqui, 22 horas onde eu estava. E funcionou super bem, né? Foi numa época do ano, e aí você tem que casar um pouco isso, né? Sim. Sazonalidade, uma época do ano mais tranquila. Mas é algo que você precisa preparar time, precisa preparar processo, ritual, antes de você fazer algo nesse sentido. Exato. Né? Hoje eu faço assim também. Normalmente eu crio um canal único de comunicação comigo. Falo, galera, eu vou ficar 12 dias, igual agora, casei, lua de mel, acho que 14 dias fora. Gente, todo mundo reúne as demandas com a Luana. Lu, na sexta-feira, de 5 e tal. Porque tem uma coisa na Moai ainda que só eu faço, que é a aprovação de pagamentos mensais, Sim. os grandes. Aí aquilo ali é só com a minha cara que passa. Sim. Então não tem jeito. Ficar 100% off eu não consigo, mas eu consigo fazer essas estratégiazinhas. E aí é isso, né? É legal, porque é um sentimento do empreendedor que você está evoluindo. Ora, antes, se você saísse 2 dias da operação, a casa caía. Depois, agora eu já consigo ficar uma semana mais de boa. Agora eu já consigo viajar e ficar mais off. Agora eu tenho uma pessoa que consegue unir todas as informações. Então você vai amadurecendo e vai sim ganhando mais flexibilidade. Né? Quando a gente fala, voltando ao assunto de comunidade, né? Até esse aprender a fazer, como eu faço da melhor forma, você estuda muito, você lê bastante, você participa de muitos treinamentos, de muitas formações. O futuro do desenvolvimento desse empreendedor passa mais por comunidade do que por treinamento? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que as duas coisas. Não dá para você ir só em um ou outro. Eu acho que... Tanto é que hoje o mercado está trazendo o retorno de empreendedores ao mercado de educação formal. Sim. Eu estou vendo alguns grandes empresários indo para Harvard, indo para o INSPER, indo fazer... Esses próprios modelos educacionais se adaptaram. Então, hoje eles têm programas curtos, muito aplicáveis. Então, eu acho que a educação formal, ela te municia de vocabulário, Sim. de ferramenta técnica e de visão muito útil com um nível de profundidade. Enquanto que a comunidade, ela te dá esse ativo social. Então, sei lá, vamos falar de inteligência artificial. É um tema que eu estou estudando, comprei um monte de coisa. Não que eu queira me formar em inteligência artificial,
mas é algo que a minha empresa vai ter que passar e eu preciso entender minimamente. Então, eu tenho que saber o que é um prompt, qual que é a complexidade de fazer um agente ou não, quantas horas mais ou menos leva, quais são as possibilidades da ferramenta. Então, hoje você vê várias dessas formações e falei, olha, é melhor eu fazer um curso com mais profundidade, dar um deep e agora eu já tenho aquele 80-20. Eu saí da zona de ignorância, eu já tenho uma visão melhor. Na hora de eu criar uma estratégia de iatização da minha empresa, eu já vou saber melhor o caminho. E a comunidade tem isso, da velocidade, do ativo, de quem resolve, das parcerias estratégicas, porque hoje ninguém faz mais nada sozinho, se você sempre está junto com outros, você consegue criar esses grupos mais fortes e assim vai. E você está entrando num assunto extremamente relevante também, né? Fazendo um gancho importante, que é esse momento que a gente está vivendo de mudanças profundas aí. Você falou da IA, mas a gente está falando de novos modelos de trabalho, de mudanças em relação à expectativa das pessoas, tanto como consumidores quanto como força de trabalho. E eu queria saber o que, na sua visão, continua sendo inegociável nessa liderança empreendedora, independentemente de tecnologia. Olha, eu acredito que essa visão e essa comunicação do líder com o liderado, ela nunca vai deixar de precisar ter o toque humano. Uma área com um líder, ela é totalmente diferente sem. Então, independente do nível de tecnologia, de automação, de senioridade, ter o líder que vai olhar, que vai estar ali, que vai te ouvir, que vai te dizer para onde ir, que vai te dar feedback. Hoje em dia tem até plataforma de RH que já vem com um negocinho ali de feedback baseado nos reportes, e a IA já dá um modelo. Mas tem o teu feeling, tem você estar na empresa e ver aquela pessoa cabisbaixo, falar assim, cara, tá acontecendo alguma coisa aqui, deixa eu conversar. Tem o feeling de como a equipe está sentindo o produto. A gente nunca vai deixar de ser humano. E a máquina não consegue perceber isso e faz toda a diferença o feeling da pessoa para o negócio e para como ela faz essa gestão de pessoas, sabe? E que competências humanas você acredita que vão ser mais críticas e valiosas nos próximos anos? Essa análise crítica, tu já percebeu hoje, não adianta nada você jogar tudo pro ChatGPT ou pro Gemini. Você tem que pensar em como eu vou pegar essa informação. Quando ela vem, como que eu vou decompor essa informação? Então, vai exigir que você tenha vocabulário, experiência, visão, conhecimento técnico, porque a ferramenta ela vem ainda... Você percebe muito claramente, cara, isso aqui foi uma IA que fez, ou pô, isso aqui foi uma IA que fez, mas tem uma inteligência da pessoa aqui junto. Hoje já é comum, né? Quase ninguém manda um trabalho pro outro que não passou por alguma IA. Sim. Só que a forma como ela vai é totalmente diferente. Então, eu acho que essa sua capacidade de ter a leitura crítica e de imputar o seu lado, a tua visão para trabalhar com a IA, aí eu viro um super-humano. A sua vivência, né? Seu Exato. Direcionamento. Eu estava lendo um artigo da McKinsey essa semana, muito bom, e ele falando que o futuro é exatamente o trabalho em parceria, né? Do humano com os assistentes de inteligência artificial, as automações. Eles vão permitir algo muito maior do que a gente imaginar a atuação de cada um deles separadamente. Então, bem interessante. Uma coisa que você entrou na questão de vendas, né? Quando eu te perguntei sobre o que é o grande desafio do empreendedor que chega na Moai, enfim, né, chega com suas questões, seus problemas mais sensíveis. Eu enxergo como uma competência grande de futuro a questão ligada à negociação. Né? Vendas é algo que hoje você tem grande parte das vendas sendo substituídas por IA. Inclusive alguns cargos que já surgiram, já estão em extinção de forma muito rápida, mas a gente sabe que tem uma parte da venda que ela não vai ser substituída, né? Esse olho no olho, para quem vende serviço, então, isso é mais forte ainda. Eu entendo isso como uma habilidade muito valiosa, e ela envolve conhecimento, envolve estudo, envolve processo, e ela está cada vez mais escassa. As pessoas não estão querendo olhar para a carreira de vendas mais como se olhava antigamente, como um lugar em que eu ia fazer dinheiro. Não sei se tem relação com ambição, mas você não vê pessoas falando, não, eu quero seguir carreira na área comercial. É difícil você convencer alguém a isso, né? Alguém jovem que está começando carreira. Eu tô precisando muito de dinheiro, a primeiras experiências, ou ela tá com o objetivo de, eu quero melhorar minha comunicação, mas não vejo... É uma passagem, que né? Que antes era mesmo. Não, eu quero ficar na área de vendas até o fim. Tem razão, não tinha parado para pensar nisso. A parte da negociação é algo que vai ser mais difícil, porque
tudo aquilo que é repetitivo tende a ser substituído, sim, né? Sim. Você pensar tem muita coisa repetida na área de vendas que Sim. pode ser automatizada. Processual. Quando você chega lá no closer, né? A pessoa que vai fazer o arremate, que vai olhar, ver que esse feeling, né? O que o cliente está pensando, qual está sendo a objeção de fato. E negociação é outra história, né? É outra história. Já entra inteligência emocional, comunicação, tom de voz. A leitura do outro. Liderança na venda, saber a hora certa de apertar ou de recuar. Não, é outra coisa. Eu acho que assim, pessoas que têm esse tipo de habilidade e querem investir nisso serão muito valorizadas, porque elas já estão escassas, né? E aí eu falo que aquela pergunta para os empreendedores que estão aí já com um tempinho, né, na carreira, na jornada de empreendedor, e a grande pergunta, a gente chegou aqui conversando sobre isso, gente, antes de entrar nos estúdios, né? Esse equilíbrio entre a performance, a saúde emocional, os resultados sustentáveis, como é que o empreendedor faz isso? Como é que ele põe isso na balança? Olha, esses últimos 12 meses se tornam uma prioridade para mim. Mas você vê muitos negligenciários. Eu tenho uns dados, a gente criou um programa novo de aceleração lá chamado Alavanca. Mas seu nome, eu posso estar errado, tá? Mas é algo bem por aí. Mais de 86% dos empreendedores têm sintomas e problemas de ansiedade. Com certeza. Quase 40% têm sintomas de depressão. Então, assim, não é facultativo. Você precisa fazer combinados com você mesmo de bloquear momentos da sua agenda para que a parada funcione. Eu dediquei um percentual do meu faturamento pessoal dedicado à saúde. E eu tive que fazer coisas para garantir. Então, por exemplo, cara, eu sou muito displicente com a academia. Velho, eu vou pagar um personal trainer. Eu vou bloquear a minha agenda para começar só às 10 horas da manhã. Eu percebi, você tem que ir criando as suas técnicas. O que eu entendi? Se eu chegasse às 8h30 ou às 10, eu saía às 7 ou 8 ou 9 do mesmo jeito. Eu falei, então quer saber? Eu vou jogar um pouco depois. Aí depois você vai aprendendo a priorizar melhor o que você vai resolver no dia. Mas a saúde, ela é incondicional, porque o empreendedor, ele é um atleta. Você tem que estar em alta performance. E aí você tem que gerenciar níveis de energia. E a energia, ela é limitada. Você acorda com X energia, você vai dormir, você não dorme bem, você não acorda, você não dá seu corpo, você não pega um sol, você não vai dar conta de manter. Você vai alocando, né, a energia onde de fato você precisa, né? Exatamente. Isso é fundamental. Você tem muitas histórias na Moai de empresas bem-sucedidas. Você citou um caso bem rápido do restaurante, né, que virou rede, mas eu queria escutar mais história. Legal. Olha, tem um pessoal bem legal agora que participou do último programa da Alavanca, que era um escritório de arquitetura, por exemplo, que vendia apenas... É isso, né? Eu só vendo o produto e não o problema que eu resolvo. E sempre que você for vender um produto, você vai ter um problema de preço, ou de posicionamento, ou etc. Aí a gente foi investigar e ela percebeu o seguinte, olha, tem um amigo do meu marido é C-Level, trabalha em São Paulo, e ele foi demitido. Ele se separou. E quando ele se separou, ele chegou para mim e falou assim, velho, me ajuda, porque eu saí de casa, deixei tudo, eu tenho filhos e tudo, deixei a casa inteira, eu saí com essa mala aqui, e eu quero morar em São Paulo e tal lugar, num lugar assim, assado, muito rápido. Me ajuda. Ele não sabia nada, como escolher móvel, como escolher o lugar, como escolher a casa, nada disso. Estava mais de 20 anos casado. Ela, tá bom, eu resolvo isso para você. Ela fez um serviço /compra e venda imobiliário, /concierge desse cara, comprou o imóvel com ele, reformou o imóvel e ainda colocou camadas de serviço. Ora, agora você está solteiro? Você não quer um personal branding para você voltar para o mercado? Ora, eu vou te dar uma consultoria aqui de como funciona a cidade agora. Quais são os bares que os CEOs vão? Quais são os lugares? Como que você se comporta e tal? Ela achou um nicho que era, qual o problema? Sou mais velho, sou bem-sucedido, me separei, não tem volta e preciso seguir com a minha vida. Dinheiro não é o problema. O meu problema é eu preciso resolver isso, quero resolver rápido. Triplicou, assim, tá gigante, tem lista de espera para trabalhar. E antes estava como mais uma arquiteta que vendia o serviço de arquitetura. Isso você pode destrinchar para qualquer segmento, sabe?
Tem um pessoal de brand que fez uns casos muito legais. Tem estúdio... Outro caso desses. Eu tô indo para segmento que todo mundo conhece. Imobiliário. Aí a gente, cara, qual que é o seu ICP? Não, Vini, eu vendo imóveis, alugo imóveis. Para quem? Para todo mundo que quer comprar e vender o imóvel. Puta. Velho, quem é tu? Quem é você? Qual que você gosta? Ele, pô, Vini, eu sou gay, cara. Sou LGBTQIA+. Aí ele, e se eu fizesse venda de aluguel e de imóveis e venda para o público LGBTQIA+. Sério isso? Ele, Vini, eu acho que tem um nicho aqui, velho. Ele começou a produzir conteúdos voltado para esse público e alugar e vender imóveis voltado para esse público e criou todo um leque disso. Tá gigante, ele saiu de 5 para mais de 100 mil seguidores no Instagram. Poxa, que legal. Toda a comunidade que quer comprar e vender um imóvel, ele é a referência naquilo e ninguém tinha parado para pensar. Então... Teve de tudo, teve estratégia de marca dele, estratégia canal, foi Instagram, TikTok, fez linha editorial de conteúdo, posicionou a empresa, estruturou uma área de vendas, cresceu pra caramba. Então são coisas que é legal pra caramba na Moai, né? Cara, nunca tinha parado pra pensar nisso. Sim. Nunca tinha visto dessa forma. Mas foi instigado, né, a pensar diferente. Muito bom. Bem, a gente está chegando ao final, né, do nosso bate-papo. Eu tenho algumas perguntas para você ainda, legal. Mas eu queria te perguntar sobre este ano, né? Se você pudesse deixar um alerta para os líderes e empresas hoje, olhando especialmente para 2026, que é um ano super atípico, qual seria esse alerta? Olha, esse é um ano diferente que vai exigir muito mais planejamento do que convencional. Primeiro ponto, é um ano cheio de feriado. Então, feriado diminui cadência. Segundo, a gente tem Copa do Mundo e terceiro, a gente tem eleições. Tudo isso não é só o mercado que fica mais instável. Seu time fica. Na Copa do Mundo não adianta você querer super velocidade. Então, ter esse cuidado ali. A gente enxerga que o processo ali da IA, que nos últimos 2, 3 anos já tem acelerado, que nesse ano ele já se intensifica mais. Quem ainda não tem no mínimo uma ponta ali dentro já vai começar a sentir concorrentes e mercados indo além, inclusive produtos e serviços já sendo substituídos. Então é algo que você tem que olhar. Então é sobre estar muito blindado sobre a sua estratégia e pensa muito melhor esse ano do que você já pensou nos outros no plano tático da empresa, porque é um ano mais instável. Então do estratégico, como que isso está desdobrado ao longo do meu ano? Não faça aquele planejamento flat, sabe? Eu quero faturar tanto, divido por 12 e vou acompanhando, porque esse ano provavelmente isso não vai dar muito certo. Não vai funcionar. Exato. Perfeito. Indicação de um livro de leitura obrigatória para empresários. Eu amo um livro chamado A Escola dos Deuses. Tenho ele tatuado aqui, é um meu livro favorito. É um livro de filosofia e empreendedorismo bem diferentão. Vale a pena. Vale. Um empresário que precisa ser entrevistado aqui no Hevcast. Pensar alguém diferente que talvez você não conheça ainda. É difícil porque você já está na comunidade há tanto tempo. Olha, eu vou chutar o João Gabriel, que acabou de... Ele tá agora no Alavanca e ele é um gêniozinho de branding. Ele só faz branding para marcas. Muito Acho bom. Bem legal. Ele fez agora de uma escola de tênis, ficou a coisa mais incrível. Muito bom. Uma mensagem final para quem empreende e quer crescer. Mantenha a disciplina. Seja disciplinado. Empreender é uma série de agendas, é uma série de ações, é disciplina. Você manter a cadência e não tenta fazer tudo ao mesmo tempo, não, que não dá certo. Dá os mergulhos, mas mantenha a disciplina de cuidar da saúde, de manter a sua vida social ativa, de todos os outros aspectos. Vini, espaço para você deixar a sua mensagem final, se você quiser falar ou com a comunidade da Moai, ou com os outros empresários que não conhecem, mas deixar esse espaço para você também deixar o seu recado. Perfeito. Bom, pessoal, grande honra estar aqui. Eu deixo o convite para você que já empreende. Nós temos 3 grandes programas hoje na Moai. O Alavanca, que é um programa de aceleração de negócio. São 3 meses intensivos, com aula toda semana, ferramenta com aplicação semanal, uma mentoria geral no final do mês. Então, é para quem quer crescer. Faturou entre 0 e 3 milhões, quero dar uma acelerada e aplicar um monte de coisa. Os conselhos são os nossos programas de conselho estratégico. E para grandes empresas nós também temos o high-end. Mas de qualquer forma, a Moai é para todos. A gente está aqui para servir, para ajudar o empreendedor de Brasília, também de Goiânia. E para quem quiser nos acompanhar, o meu perfil é Vinícius Postai. E o da Moai é Moai Brasil também no Instagram. Nesses canais você fica por dentro de tudo.
Obrigado. Muito bom, agradecer sua presença aqui no Hevcast, uma aula, gente, sobre empreendedorismo. Então, você que empreende, pensa em empreender ou está nessa jornada, vale muito, o episódio está super bacana. E quero agradecer a sua audiência. A gente tem vários episódios com grandes empresários aqui de Brasília, do Centro-Oeste, líderes que estão fazendo a diferença aqui, principalmente no nosso quadradinho. Então, a gente fala muito sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre estratégia, sobre gestão de gente. Confere, porque os episódios estão todos maravilhosos. Obrigada.